Para pacificar o país, o senhor anistiaria o presidente Jair Bolsonaro? Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. Aliás, todos sentimos falta no desfile de algumas alas. Por exemplo, a ala Os Correios faliram e o Lula não viu. Ou quem sabe, a ala de Pai para Filho, ou De Volta à Cena do Crime, ou quem sabe ainda, a ala dos roubados do INSS. Também faltaram alusões ao Mensalão, ao Petrolão, a Sete Brasil, rombo do Postales, ao caso Abreu e Lima, à Operação Acrônimo e por aí vai. O que não falta é escândalo. Um verdadeiro carnaval com o nosso dinheiro. Tá na hora de acordar. O que o Lula fez pelos pobres? Pra mim fez muita coisa. Me fala uma coisa que o Lula fez. Esse Bolsa Família aí é maravilhoso. De 190 para 600 reais foi aumentado o Bolsa Família. Quem você acha que fez? O Lula ou o Bolsonaro? O Lula. Não, quem aumentou o Bolsa Família de 190 para 600 foi o Bolsonaro. E aí, quem pensa mais nos pobres? O Lula ou o Bolsonaro? Não, eu tenho pra mim que é o Lula. Mas me fala, por que o Lula pensa mais nos pobres? O Lula veio da classe baixa, né? E outra que ele está... Mas vir da classe baixa significa que você pensa mais nos pobres? Me fala pra mim, qual foi o crime que o Bolsonaro cometeu? O que a mídia fala, que ele roubou, que ele roubou. Ele roubou o quê? Ele juntou um montão de gente pra derrubar lá a Brasília, quebrar lá as coisas e tudo. Mas o Bolsonaro estava nos Estados Unidos quando isso aconteceu. Ele comandou. Como foi que ele comandou? Com o líder lá. Que líder? Porque a mídia sabe. O que a mídia sabe? A mídia só vive falando isso, só vive falando mal dele. Então você acredita em tudo que a mídia fala? Tem coisa... Então, eu fico pensando... Se a mídia mandar você pular da ponte, você vai pular da ponte. Pois é, e não para por aí não, porque o deputado Nicolas Ferreira, ele subiu ali na tribuna da Câmara dos Deputados e olha só o que ele vai mostrar aqui sobre esse desgoverno Lula e sobre a Janja. Pessoal, vocês vão ficar de queixo caído com esta fala do Nicolas Ferreira. Vejam só o que ele descobriu, pessoal. Eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo aqui nem fazem ideia disso que está acontecendo em Brasília, mas agora chegou aí a denúncia com as provas, mostrando realmente as provas. Confira aí a fala do Nicolas Ferreira e voltamos em seguida. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Vou resumir o Brasil aqui. Imposto, censura, imposto, censura, censura, imposto, imposto, censura, censura, imposto. Ninguém aguenta mais. Não é porque eu sou de direita, não. Não é porque eu sou bolsonarista, não. É porque eu tenho, no mínimo, 2 neurônios de honestidade para poder ver que não tem nada nesse país, deputado Sóstenes, que está andando. A saúde está um caos, segurança pública está um caos. Não tem nada nesse país que funciona. Eu não estou entendendo. Bolsonaro é presidente ainda? Se tirar golpe e Bolsonaro da boca desses esquerdistas aqui, vocês ficam mudo. Parece que o Bolsonaro é presidente ainda desse país. Falem do seu presidente. Sabe por que não fala? Porque se falar, deixa de ser petista, pô. Se falar, perde voto. Afinal de contas, Ministério do Meio Ambiente, recorde de queimadas no Pantanal e na Amazônia. Quem que é a ministra? Marina Silva. Você tem ministra Aniele Franco, que o currículo dela é só que ela é irmã da Marielle Franco. Sobe na favela, ali, né, sem capacete, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, aviãozinho da FAB para ir para o Flamengo, né, para o jogo do Flamengo. Flávio Dino, quando era ministro, desceu na Maré, local ali onde polícia não entra. Ministro da Justiça, que deveria ser o homem mais temido pelo crime organizado, desceu como se estivesse descendo de férias. Você tem um ministro de Direitos Humanos
que saiu do ministério sob escândalo sexual. Ministro Silvio Almeida, você tem agora 3 mulheres ministras emitidas pelo governo Lula. Não sei se vocês lembram do dia que o Lula subiu a rampa e subiu com vários representantes. PCD, um homossexual, eu acho, uma indígena e tudo. E agora? Que representação é essa que tem nos ministérios, pastor Marco Feliciano? Me conta. Inacreditável o nível das pessoas que estão tocando esse país. De todas as pessoas acima de 35 anos, no nosso Brasil, nós conseguimos escolher Lula. Isso é inacreditável. Hoje o ministro Haddad veio aqui, ministro que toca a nossa economia, deputado Carlos Jordi, teve a pachorra de falar que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. Eu não acho nem adjetivos. Está proibido ver o vídeo mais de 2 vezes. É essa turminha que quer regulamentar as redes, deputado Gaia. Que hoje, inclusive, essa casa está colocada de joelho, porque quem está fazendo o nosso papel, sabe quem que é? Está aqui do lado, o STF. E o Gilmar Mendes ainda tem a pachorra de falar que são admiradores do Xi Jinping. Não importa a cor do gato, importa que ele vá atrás do rato. Isso é inacreditável. Ou seja, aonde nós vamos parar? Confesso, não sei. Não sei. Porque daqui a pouco, deputado Gaia, eu não vou ter mais, você também não vai ter, ninguém aqui vai ter rede social para poder falar o que está acontecendo. Falaram que o meu vídeo do INSS e o vídeo do Pix foi fake news, né? Ficaram mais preocupados em rebater um vídeo do que devolver o dinheiro para quem é idoso, para quem é pensionista do INSS. Colocaram a responsabilização desse rombo de quase, talvez aí, 90 bilhões de reais na conta de quem chuta? Eu dou um chute. Quem que a esquerda botou a culpa? Um chute só. Bolsonaro. Daqui a pouco o cara vai ser corno e a culpa vai ser do Bolsonaro, pô. Sabe por quê? Porque a culpa é minha, eu boto em quem quiser. Eu queria, sabe o quê? Nesses momentos, eu queria ser petista. Porque a culpa nunca é dele. Eu vou chegar para minha mulher e vou falar, eu sou petista. A culpa nunca vai ser minha, a culpa é sempre dela. Por quê? Porque, afinal de contas, em 24 anos de governo até 2026, desde 2002, eles vão governar 18 anos. Mas a culpa é de quem? Por gentileza, senhores. A culpa é do Bolsonaro. O roubo dos velhinhos, a culpa é de quem? Do Bolsonaro. Ou seja, tudo é culpa deles, nada de vocês. Sabe o que falta? Falta honestidade para reconhecer os erros. Falta caráter aqui desse Congresso para poder olhar menos para o seu umbigo, menos para interesse, porque o que eu menos escuto aqui em Brasília, sabe o que é? Brasil. Nós temos salários fartos, temos equipes fartas, temos uma vida diferente de 98% da população. E hoje na comissão, eu tive que ver um clima de riso, Coronel Zucco, um clima de deboche, mas o deboche não é comigo que é de direita, com o Nicolas não, eu sou insignificante perto do que é o Brasil. Sabe quem está sendo menosprezado? É quem eles dizem mais defender, é a pessoa simples, comum, que foi prometido para ela picanha, um paraíso aqui na terra, e estão entregando literalmente o inferno. Vocês vão acabar com o nosso país. Centrão que está aqui, me escuta. Se vocês não tomarem uma posição para poder parar Lula e companhia, não vai haver mais país para lutar. E digo mais, também não é uma pessoa só que vai chegar aqui nesse país e vai resolver tudo. Porque eu acredito, como cristão, de que a solução para esse país não vai passar sobre essas 4 paredes, não. Ela vai passar, sabe pelo quê? Pelo maior alvo da esquerda, que se chama-se família. Família tão destruída, família tão atacada, que me parece que não tem mais nenhuma valia aqui nesses locais. Parece que é só mais uma coisa para poder
talvez ganhar voto, ou para poder falar que tem. Horas, ou a gente toma uma postura, ou nós não vamos ter futuro. Sabe quem, deputado Gaia, que está preso agora, e estava aqui conosco há 5 anos, e ele avisou, falou assim, não vai parar comigo. Daniel Silveira, vocês que ficam arrotando aí tolerância, amor, democracia, vocês caçaram um deputado que depois disso, e eu não preciso concordar com ele não, posso falar, discordo das palavras do Daniel Silveira. Agora, eu jamais vou botar minha impressão para poder caçar nenhum deputado por suas palavras, opiniões ou votos. Mas a esquerda, que quando convém, te mata na primeira oportunidade, como foi o Daniel Silveira. As pessoas já quase praticamente não lembram dele, sabe por quê? Porque não tem rede social, já não pode mais comunicar com as pessoas. Tem vídeo da esquerda detonando o dia da sabatina, o Alexandre de Moraes. E hoje aplaudem todo tipo de tirania que ele está fazendo. Escuta aqui, eu tenho apenas 29 anos. Tem muita gente aqui muito mais experiente que eu. Tem gente aqui que já viveu muito mais do que eu. Tem gente aqui que eu não tenho dúvidas que quer ver um país... Mas do jeito que está hoje, posso falar, não está tendo basicamente esperança nenhuma. O Brasil está se tornando um país desanimador, desesperançoso. Nós deixamos de ser o país do futebol para ser o país da política. E não porque a política está boa, como referência, mas porque a política tem destruído a vida das pessoas e ou elas se envolvem ou nós vamos ter país mais para lutar. Eu fico com o coração triste porque se não fosse câmeras, essas 4 paredes aqui, eu não tenho dúvidas que o debate seria muito mais saudável. Nós conseguiríamos realmente ajudar o Brasil, mas tem gente que está em um lamaçal ideológico tão grande que não consegue dar um passo atrás e fazer aquilo que é certo. Não quero que a esquerda seja eliminada desse país, pelo contrário, espero que vocês encontrem Jesus Cristo e mudem a vida de vocês. Da mesma forma também na direita, quem precisa ser modificado, seja modificado. A minha esperança não está em homens, não está aqui nessa política, minha esperança está no Senhor, é Ele que me guia, é Ele que me fortalece, mas pode ter certeza, cada dia que vocês tentarem me calar qualquer amigo nosso aqui, inclusive calar até vocês futuramente, eu vou estar aqui com essa voz porque vocês querem subestimar a nossa voz. E pode ter certeza, a minha voz é a voz do Brasil. Obrigado, presidente. Eu queria ver se fosse dinheiro deles, eles iam gastar isso aqui. Então não falta dinheiro nesse país aqui, gente. Não vem com essa ladainha de falar que não falta dinheiro, que o país está quebrado. O dia que eu ver que esse país está quebrado aqui, é o dia que tiver salário de política atrasado. O dia que atrasar salário de senador aqui, o dia que atrasar o salário do presidente, o dia que acabar com essa patifaria, com essa quantidade de gasto aqui, que é muito fácil gastar com o dinheiro do povo. Eu quero ver gastar com o seu próprio bolso. Quero ver gastar com o seu próprio bolso. Eu queria que você, brasileiro, viralizasse essa fala minha, esse projeto que eu estou fazendo, eu conto com o apoio de vocês para acabar com essa polêmica de questão de cartão corporativo que tem sigilo. Meu projeto é para acabar com o sigilo, que até porque não existe isso, né? Pode ser qualquer presidente que fosse o Bolsonaro, agora é o Lula, ter sigilo. A gente é um público, a gente tem que ser transparente. Por que eu estou falando isso? Porque você fala assim, Cleitinho, por que você está fazendo só isso agora? Porque eu virei senador agora. Eu era deputado. Ah, mas você cobra só do Lula, você não cobrava do Bolsonaro? Não, quem que é o presidente hoje é o Lula. Não é o Jânio Quadros, não é o Juscelino Kubitschek, o presidente da República, não é a Dilma, não é o Temer, é o Lula. Então, antes eu queria contar uma história para vocês falarem se eu estou sendo justo ou não. A história é o seguinte, gente. Tem um rapaz que morre, aí ele resolve vai para o céu e para o inferno. Ele sobe o elevador do céu, chega lá, São Pedro fala para ele, só tem escolha de ir para o inferno ou para o céu. Vai lá pro inferno, conhece o inferno primeiro, depois você vem pra cá. Desceu pro inferno, chegou lá, tá os amigos de tudo, tava aqui a festaiada, era uísque, e era aqui a confusão danada, era música pra cima, que negócio, você ficou doido. Só chegou a sua hora de partir, meu amigo, tem que ir pro céu pra você decidir o que você quer. Chegou, ele subiu o elevador do céu, chegou lá, agora é sua vez de chegar no céu pra você escolher. Chegou lá no céu, aqui a tranquilidade, passarinho cantando. Aí São Pedro chamou ele. Falou assim, e agora? O que você decidiu? Sou São Pedro, eu gostei demais do céu, senhor, mas lá no inferno tá meus amigos, tá todo mundo lá. Eu quero ficar lá. Porque lá tá todo mundo que eu gosto. Você vai decidir agora. Se aí você quer, você vai, não tem volta mais não. Não, eu quero ir, desceu o elevador, chegou lá no inferno, gente, aquele inferno mesmo, porque fogo e tinha mais nada. Aí chegou pro diabo, foi pro diabo, ô diabo, que isso? Cadê meus amigos? Cadê o uísque? Cadê a patifaria?
Meu amigo, nós estávamos em campanha, agora nós estamos em mandato. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Por isso aqui, ó. Vê se eu estou sendo injusto com o presidente da República. Escuta. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram duas obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Então, gente, eu estou falando isso porque isso foi palavras do Lula na campanha. Agora no mandato está diferente. Sabe por que no mandato está diferente? Porque a gente pede informações dessas viagens, desse cartão corporativo, e está tudo em sigilo, inclusive da primeira-dama, a presença ganhando, está tudo em sigilo. Então, olha aqui, essa viagem agora de Dubai, para vocês terem noção, se eu estou sendo injusto, porque isso para mim é uma afronta à população brasileira, né? Uma comitiva de 1.337 pessoas, aí eu vou ser justo aqui, custeado com dinheiro público federal, 400 pessoas, custeado com dinheiro público de estados e municípios, 250 pessoas. O Lula usou uma diária lá de R$63 mil, uma diária no hotel, R$63 mil. A gente está falando de um Brasil aqui que tem gente que passa fome. Aí agora, só em 2023, já gastou R$16 milhões com casa de luxo, inclusive alugando limousine. Eu queria saber, se fosse com o dinheiro dele, ele ia alugar limousine. É isso que eu estou falando para vocês. É isso aqui que está o erro. Você está falando, a gente precisa passar esse país ali para aqui. A gente tem que parar de achar que presidente ou senador, que for, é um faraó, é um rei. Presidente como senador, qualquer político, é um empregado do povo. Aí tem mais, gente. Tem aqui, ó, em 2023, total de gasto com cartão corporativo, R$16 milhões, já bateu o recorde. Já bateu o recorde. Que fique claro, quando era o presidente Bolsonaro, eu questionava essa questão dos gastos de cartão corporativo, porque eu acho que nós aqui temos que dar bom exemplo. A gente tem que fazer briga que é para devolver. Não é quem gasta mais, não é quem que devolve mais. E antes de falar que eu sou um hipócrita, eu sou um demagogo, olha meu histórico quando era vereador, olha meu histórico quando era deputado estadual. Deputado estadual, eu consegui devolver R$4 milhões. Devolvendo. Eu fiz a Assembleia entrar pela primeira vez na história, devolver dinheiro à Assembleia. Porque eu e os outros deputados demos um bom exemplo. Então o que eu estou falando aqui, eu tenho moral para falar, porque eu pratico. E como senador também, está lá o portal de transparência para todo mundo ver o que eu estou gastando. Estou devolvendo também. Aí, gente, sabe o que mais me chama atenção? Está viajando tanto, aí a piscina que está lá agora, a gente está abrindo a licitação para limpar a piscina no valor de quase R$600 mil. R$600 mil só para limpar a piscina. Gasto com TV para assinatura, gente, para ver o pay-per-view, para ver, né, o Big Brother, para ver futebol, R$360 mil. Queria ver se fosse do bolso do presidente, se ia gastar isso aqui. Agora, gente, o GSI, né, tá abrindo aqui, viu, Girão? Tá... 8 milhões para a compra de 18 carros. 8 milhões de reais para a compra de 18. Cada carro, R$430 mil. Eu queria ver se fosse dinheiro deles, eles iam gastar isso aqui. Então, não falta dinheiro nesse país aqui, gente. Não vem com essa ladainha de falar que não falta dinheiro, que o país está quebrado. O dia que eu ver que esse país está quebrado aqui, é o dia que tiver salário de política atrasado. O dia que atrasar salário de senador aqui, o dia que atrasar o salário do presidente, o dia que acabar com essa patifaria, com essa quantidade de gasto aqui, que é muito fácil gastar com o dinheiro do povo. Eu quero ver gastar com o seu próprio bolso. Quero ver gastar com o seu próprio bolso. E o meu projeto é muito justo. Para não dar polêmica, tanto que quem apoia o Bolsonaro, quem que apoia o Lula, meu projeto é para acabar com essa questão de sigilo com cartão corporativo. E diminuir esse cartão corporativo também, colocar limite nele. E aí vai valer para o próximo presidente. Porque aí não tem mimimi aqui de parlamentar. Tanto quem apoiava o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, ou quem apoia o Lula. Porque o que eu tô aqui, gente, de verdade aqui, é para representar vocês. Eu sou empregado de vocês e trabalho para vocês. Eu acho que tanto quem é de esquerda, quem é de direita, que é o patrão de verdade, tem que parar de aceitar isso aqui. Parar de passar pano pro seu político de estimação. Eu não quero ser político de estimação de ninguém, eu quero ser cobrado, questionado. Eu quero estar aqui para dar resultado para vocês. Sabe, eu sou muito bem pago em dia. Porque o trabalhador ainda, tem até servidor que fica com salário atrasado. Aqui nunca atrasou um salário. E eu acredito que o dia que atrasar, eu vou falar para vocês, gente, o país quebrou. Porque até agora, até na pandemia, quando vocês tinham que ficar dentro de casa, trancado, e o político, sem fazer nada, recebendo dinheiro de vocês. Atrasou de vocês, mas não atrasou dos políticos. De vereador, de prefeito, de presidente, de governador. Então, pare de passar pano para político. Político tem que ser
cobrado e dar resultado. Então espero que esse projeto meu passe o mais logo possível e tenha o apoio dos 80 senadores. Senador Cleitinho, a sua indignação é a indignação dos justos. O nosso país, ele não é rico não, rapaz. Milionário, né? Ele é riquíssimo. Tá aí os esbanjamentos aí, a aerojanja para um lado, a aerojanja para o outro. Uma diária de quanto? 63 Para mil dormir reais. uma noite. Quanto? 63 mil. 63 mil reais. Se fosse do bolso dele, Girão, eu duvido que pagava. 63 mil reais. Grava isso. Uma noite, 63 mil reais. O presidente do social. O presidente que defende os pobres. Essa é a verdade. E isso é a pontinha do iceberg, viu? Como ele colocou carro blindado, é móvel de luxo para o Palácio do Planalto, é um desrespeito ao dinheiro de quem... Girão, eu quero aqui só falar uma coisa, Claro. que a gente precisa, como fiscalizador aqui, essas 1.337 pessoas que estavam nessa delegação agora que foi para Dubai, a gente querer a lista de cada um por um. Porque eu nunca vi isso na história, Boa. levar 1.337 pessoas. Eu assino com você esse Isso é uma pedido de isso é uma informação. afronta à população brasileira. Vamos pedir. Sabe, porque fica falando que vai para lá para buscar investimento. A gente viu aí, em várias matérias de jornais aí, que o investimento do exterior está menor agora, diminuiu. Então, essa narrativa de falar que está trazendo investimento no Brasil é falácia. Falácia. E eu acho aqui, ó, sabe, a gente precisa, a PGR, o que for, o Tribunal de Contas aqui, poder mandar abrir isso aqui. Saber quem que é essas 1.337 pessoas aqui. Chega de fazer hora com a cara do povo. Chega de fazer o povo de manobra. Isso aqui, para mim, é uma afronta à população brasileira, isso aqui. É verdade. E eu vou falar uma coisa, não é só no Poder Executivo, não. O poder que a gente faz parte aqui, você sabe quanto é que é para girar o orçamento do Senado Federal? Por ano? Chuta. Acho que é 5 bi. Mais de 5 bi, chega perto de 6 bi. B de bola e de índio. Com todo tipo de situação que nós temos aqui, de regalias, de mordomias, não falta nada. E como o senhor falou, nunca atrasa um dia de salário. Nunca vai atrasar. Então, o país é rico, riquíssimo, a gente tem que cuidar dele. Mas ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Está aí a dor das nossas escolhas. É o pai dos pobres? É o que está preocupado com o social? Tá nada. Tá nada. A gente viu o esforço do governo ontem aqui, do governo do PT, Lula, para empurrar a goela abaixo a jogatina. Cassino, que vai empurrar justamente as pessoas menos favorecidas. As pessoas mais vulneráveis é que caem nessa armadilha da questão da arapuca, que é do cassino online. Que é de... Sabe o que eles queriam fazer ontem aqui? Colocar dispositivos caça-níqueis modernos em padaria. Sabe onde? Em supermercado, em farmácia. Eles queriam ontem, nessa noite aqui, nós derrotamos o governo Lula. Parabéns aos senadores da República. A maioria disse não, mesmo com o governo Lula orientando algo que eles sempre foram contra no passado, porque diziam que isso aí, as pessoas mais pobres iam se empobrecer mais, iam adoentar, iam perder a família, o emprego, o carro, a casa, até atentar contra a própria vida, no desespero. Cadê a humanidade dessas pessoas? Está aí. 60 e quantos mil reais? 63 mil reais. 63 mil reais numa diária, senador Cleitinho. Essa informação que o senhor está trazendo aqui é gravíssima. 63 mil reais numa diária para dormir. É o Brasil do pai dos pobres, do governo do social. Senhor presidente, só para finalizar, vai ser breve. Quero aqui só falar que isso não é implicância porque é o presidente Lula hoje, com quem eu não apoio, não. Se qualquer presidente que tivesse aqui, se fosse o Ciro que tivesse ganhado, se fosse a reeleição do Bolsonaro, a gente tem que parar com isso, gente. E outra coisa, isso é muito pouco, não é muito pouco, não. Estou falando aqui, é aluguel para isso, é o cartão corporativo 16 milhões, para carro agora já é mais 8 milhões, só em mais de 20 milhões de reais. Você pega aqui o ministério ali, dá não sei quantos bilhões de reais, igual que é a questão do Senado. Eu queria até fazer uma sugestão aqui, que eu quero ajudar o governo. Como deputado, eu devolvia dinheiro. E a gente pegou
pegou e fazia indicação da devolução, na época estava a questão do Covid, para poder gastar com Covid. O Girão devolve, eu devolvo. Vamos ver o que a gente faz de montante aí? A gente pega e faz como emenda, virar emenda. A gente podia indicar para o seu estado, eu indico para o meu, para fazer Minha Casa Minha Vida. Eu estou aqui para ajudar também. Então vamos propor um projeto desse, Girão? Acho que esse projeto é um projeto maravilhoso. Eu tenho esse projeto. Você já tem? Vamos passar esse projeto, gente. Eu entrei aqui no início do mandato, há 4 anos atrás, e se o senhor me ajudar, os outros colegas, para justamente as economias que a gente faz, e a gente abriu mão de muita coisa, todo mês a gente abre. Isso. Que é a economia que a gente faz, que a gente possa mandar para uma Santa Casa de Misericórdia, possa mandar para uma entidade, para um hospital. Eu conto com o seu apoio. Aqui está sobrando dinheiro mesmo, então, quer dizer, a gente pode pegar esse dinheiro agora e indicar, para, igual você falou, para a associação, para fazer Minha Casa Minha Vida, né? E eu quero deixar bem claro aqui, gente, eu não sou sendo hipócrita, não acho um presidente, claro que tem as despesas, tem toda uma estrutura, a gente aqui tem, mas não é porque a gente tem tudo, que a gente tem que gastar tudo, não. O que eu uso aqui é em benefício da população, e uso com consciência. Acho que é isso que tem que ter na política, transparência e consciência. Pois é, você viu aí que esculacho, né? Realmente, o deputado Nicolas Ferreira e também o senador Cleitinho estão cobertos de razão. Realmente já passou de todos os limites e o povo brasileiro vem sendo enganado na luz do dia, né? E essas viagens, pessoal, com hospedagem de R$63 mil. Imagine R$63 mil, uma diária, uma noite para você dormir no hotel. Você já parou para pensar isso? Olha que esculacho, isso é pago com o seu dinheiro, com o seu rico e suado dinheiro. Talvez você que está me vendo aí é um aposentado, um pensionista. Pois é, ao invés, né, de dar um reajuste aí para os aposentados, pensionistas, aumentando o salário mínimo e dar um pouquinho mais de, né, aliviar o sofrimento aí do povo brasileiro, eles vão lá e ficam em hotel 5 estrelas, 7 estrelas, né? Os hotéis chamados Michelin, com selos Michelin, e usufruindo do seu suor, do seu dinheiro. Isso Jair Bolsonaro não fazia, pessoal. Vocês se lembram, ele ficava sempre em hospedagem simples, o mais simples possível. Quando era dentro do Brasil que ele viajava, ele ficava em bases militares, ele ficava dentro do comando do Exército, ele sempre procurava economizar e dar o exemplo. Agora, esse desgoverno, ele mostra cada dia ao que veio. Ele voltou justamente para se vingar do povo brasileiro, porque não aceitou aquela sentença lá atrás do Sérgio Moro, que o colocou na cadeia, não aceitou. E aí falou, vamos voltar para se vingar desse povo. E aí, pessoal, o Lula quer se reeleger novamente. Agora eu quero que vocês me respondam, pode colocar aqui nos comentários, o que o Lula fez de efetivo nesse terceiro mandato dele que realmente fez alguma diferença para o povo brasileiro? Me responda, porque vamos ser justos, vamos ser honestos aqui. Realmente, o Minha Casa Minha Vida, que foi feito lá 10 anos atrás, talvez ajudou muita gente. O ProUni, que foi criado lá 15 anos atrás, talvez ajudou algumas pessoas. Mas nesse terceiro mandato agora do Lula, o que ele fez que realmente fez alguma diferença? Ao contrário, surrupiou o povo brasileiro. E agora nesse carnaval aí, né, um vexame aí, fazendo uma chacota com o povo brasileiro. E o Tarcísio, inclusive nós mostramos aqui esse vídeo no início, você viu, né? O que deveria ter ali no carnaval era ali, né, uma ala da Lava Jato, deveria ter uma ala, por exemplo, do Mensalão, outra ala do aposentadão, né, que é esse rombo aí do INSS, deveria ter essas alas também do Banco Master. Ficou faltando a ala também da pensão de R$300 mil para o Lulinha. Ficou faltando tanta coisa de errada que esse desgoverno faz. Por que eles não homenagearam também isso? E aí o castigo vem rápido, né? Essa escola de samba que fez essa homenagem acabou sendo rebaixada, né? Porque, claro, um conteúdo de péssima qualidade que eles apresentaram ali tem que ser rebaixado mesmo. E o pior de tudo, né? O pior de tudo vem agora, com dinheiro público. Porque se você acha que aquelas carruagens, né, aquelas fantasias, se aquilo ali sai barato, você se enganou, é muito caro e eles não têm condição de arcar com tudo. Então, né, ali a prefeitura, o estado do Rio e o governo federal ajuda e financia essa pouca vergonha que nós vimos aí. Mas calma, pessoal, calma, nada dura para sempre. Não há mal que dure para sempre. O PT vai passar, pessoal. Essa que é a nossa alegria. O PT vai passar e eu tenho dito aqui, esse ano de 2026,
pode ser sim uma virada de página gigantesca. Imagine, pare para pensar assim, ó, o Lula nunca mais poderá se candidatar a nada, nem a síndico de prédio, depois quando ele fizer 80 anos. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então eu torço para que esse ano, se o Flávio Bolsonaro não ganhar, se o Ratinho Júnior ganhar, tá ótimo. Se o Caiado ganhar, tá ótimo. Até se o Ciro Gomes se candidatasse e ganhasse, era melhor do que ter o Lula novamente. E aí, pessoal, claro que, como o próprio Nicolas Ferreira falou, não é um homem que vai fazer a diferença ali na presidência. Nós sabemos disso, nós sabemos que não é um homem. Na verdade, a corrupção e a injustiça que acontece no Brasil, ela é generalizada. Ela não está em uma pessoa. Por quê? Os senhores devem ter a memória boa, se lembram que antes, todo mundo fala, o problema do Brasil é o Alexandre de Moraes. Porque se não fosse o Alexandre de Moraes que é o problema, que causa tumulto, que é injusto e tal. Mas antes do Alexandre de Moraes vir para o STF, nós já tínhamos mensalão, petrolão, roubalheira, presidente sendo impeachmentado, lá atrás, muito lá atrás, né? O Collor, por exemplo, surrupiando o dinheiro de todo mundo, confiscando a poupança. Ou seja, corrupção nesse país é mato. Já vem de muitos anos, não é esse tipo de sensação de injustiça que nós temos, não é agora com o Moraes, não. Isso já vem de muitos anos. E alguns falam, né, que o Moraes ele não é cria do Michel Temer, não. Ele não foi criado pelo Michel Temer, mas alguns dizem que quem chancela ali, quem é o escudo, quem blinda ele e que dá o aval para ele poder fazer as canetadas que ele dá, seria o decano Gilmar Mendes. Muitos falam sobre isso, porque existe um livro que se chama A Arte da Guerra, né? E nesse livro, A Arte da Guerra, ele fala sobre como você pode governar e tirar proveito de uma situação, de pessoas, de um povo, de uma nação, seja lá o que for. E entre as estratégias que são citadas ali, a gente observa que uma delas é, por exemplo, você não fica no fronte de batalha, você coloca alguém para ficar no fronte, como se fosse ali um escudo, um soldado, um garoto propaganda. E isso acontece na política, pessoal. Não se engane, por muitos anos, quem controlou, dominou e deu as cartas na política no Brasil foi, sabe quem? José Sarney. Pois é, pasmem os senhores. Por quê? Ele foi um dos que participou de todos os governos nos últimos anos, direta ou indiretamente. E aí ele passou a sua faixa ali de anfitrião da política para o Michel Temer. O Michel Temer já vem há muitos anos também participando de vários governos de forma indireta. Fica nos bastidores, controla ali, ó, dá as cartas. E agora, pessoal, dentro do Supremo também, a gente está ouvindo falar muito sobre o Toffoli, Dias Toffoli, e também o Moraes, esposa do Moraes e tal. Recentemente foi muito falado sobre o Barroso também. Porém, pessoal, existem personagens ali dentro do STF que fica na calada, fica ali sem aparecer. Ele não quer holofote, mas é ele que é o maestro e que comanda todas as coisas. Um deles pode ser, por exemplo, o próprio Gilmar Mendes, né? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Será que um dia nós teremos uma Suprema Corte onde nós não precisaremos vir aqui falar e nós viremos aqui para falar sobre boas notícias, bons projetos, sobre projetos que foram assinados ali no Congresso que vão beneficiar o povo brasileiro? Será que um dia, como falou, por exemplo, também o Nicolas Ferreira aqui, né? O Brasil deixou de ser o país do futebol e passou a ser o país da corrupção política. Você foi em qualquer país, pessoal, e pegar os jornais ali, as manchetes sobre o Brasil, há alguns anos atrás você via falar sobre várias coisas, né? Se fosse na época do início do ano, você via falar sobre carnaval. O carnaval do Brasil era conhecido no mundo inteiro. Se fosse em algumas outras épocas, você via falar sobre futebol, seleção brasileira e tal. Mas hoje é sobre escândalo em Brasília, na área política. É isso que tem dado mais ibope nos principais jornais do mundo inteiro. E não é à toa, pessoal. E aí é engraçado, né? O povo brasileiro ele já está anestesiado. E parece que não está acontecendo nada. Você está aí comendo, dormindo, se vestindo, né? Talvez nas férias você faz um passeio, faz as férias. Não, mas está dando tudo bem. Inclusive até alguém falou comigo, mas o PT está aí há 20 anos aí, mas eu casei, comprei casa, comprei carro, estou vivendo minha vida do mesmo jeito.
Pois é porque o povo não tem um padrão de comparação com outro país que está vivendo uma liberdade econômica para poder entender, pessoal. O real se desvalorizou nos últimos 15 anos em 90%, pessoal. 90%. Olha só, se você lembrar, lá atrás, em 2014, eu me lembro, um carro popular, por exemplo, um Onix ou um HB20, quando foram lançados, foi em 2014. Esses carros populares 1.0, Onix HB20, ele custava R$ 29.900. 29.900. Hoje, você compra um Onix, um HB20 por R$ 100 mil. Isso eu estou falando da versão mais básica. 100 mil reais. Como que um carro sai de 30 mil e pula para 100 mil em 10 anos? 11 anos praticamente. Como que isso acontece, pessoal? Lá fora isso não acontece. Na Alemanha, que tem várias montadoras lá, tem a Mercedes, a BMW, a Porsche, tem várias montadoras. Se você for há 10 anos atrás, talvez aumentou 15% o valor do carro. A inflação mundial, na verdade o Brasil, né, não está acompanhando a inflação mundial. Tudo por quê? Por causa de um desgoverno que só quer saber de taxar, e esse ano vem mais taxas para o povo brasileiro. Não sei se você já pagou aí o IPTU, né, aí da sua casa, mas se você pagar adiantado, você tem 3% de desconto. O que é isso, 3% de desconto? Você tem que pagar tudo. Chega o IPTU aí, sei lá, R$ 1.200 da sua casa. É anual. Se você pagar adiantado, você ganha 3%. Mas olha só, se o povo tivesse educação financeira, ele saberia que se você colocar esses mesmos R$ 1.200 num tesouro direto, numa renda fixa, num CDB, num CDI, uma renda fixa que te gera aí 1% ao mês, daqui a um ano você ganhou 12%. 12%. Ou seja, é muito melhor você parcelar o IPTU e pagar e ganhar 12% do que ganhar só 3%. Agora, por que eu estou falando disso? Porque o Brasil não está interessado nisso. O próprio ministro da Fazenda não está interessado que você saiba disso, que é melhor você pegar o seu dinheiro e colocar num investimento de 1% e parcelar o IPTU do que pagá-lo adiantado. O que eles querem é que você pague adiantado, porque quanto mais dinheiro tiver na mão do Estado, mais fácil para eles roubarem. Mais fácil, quer seja um imposto municipal, estadual ou federal. Isso acontece com o IPVA, acontece com vários outros impostos aí. Então o que nós precisamos é de ser livres, a mentalidade do povo ser livre. E aí está o Nicolas Ferreira aí, que pode ser sim o futuro presidente do Brasil. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você votaria no Nicolas Ferreira para presidente do Brasil? Já pensou? Ou no próprio senador Cleitinho, que deve ser o próximo governador de Minas Gerais? Você acha que o Cleitinho também é um bom nome para governador no grande estado de Minas Gerais? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você aí na sua cidade, no seu estado, você já tem aí uma pessoa para votar como governador, coloque aqui nos comentários. Quem que é o seu predileto aí, porque nós queremos saber, o povão aí, quem que vai votar em quem em cada estado. Vamos ficando por aqui, mas você tem que se inscrever no canal, pessoal. Você assistiu o vídeo até aqui porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então se inscreva, porque quando você se inscreve, você vai ser um dos primeiros a receber o nosso conteúdo. O YouTube entrega primeiro para quem é inscrito. Quem não é inscrito vai receber um dia depois, 2 dias depois, aí demora mais. Se você quer sair na frente das notícias, daquilo que tem passado no Brasil, se inscreva aqui no canal. Dá um like nesse vídeo, pessoal, para que o YouTube mande para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, para que todos possam saber, olha o desgoverno que nós temos, que quer se reeleger, como diz o próprio Geraldo Alckmin, quer voltar à cena do crime. Vamos ficando por aqui e até a próxima.